Bom dia, gente. Bom dia. Hoje o nosso cafezinho vai ser aqui direto da minha cozinha. Hoje eu não acordei muito bem não, mas como a gente tem um compromisso aqui, a gente vai estar aqui cumprindo esse compromisso com você que está chegando aí. Seja bem-vinda, muito bem-vinda aqui no nosso cafezinho previdenciário. Hoje eu tô de chá, viu? Hoje o cafezinho não tá descendo não, mas a gente vai estar aqui falando com você que está chegando aí. Seja bem-vinda aí no nosso cafezinho previdenciário, que a gente está sempre trazendo uma prática aí para o seu atendimento, para as suas consultorias, para que de fato você consiga fazer um bom contrato. E hoje a gente vai estar falando aí as perguntas que não podem faltar no seu atendimento. Então, seja bem-vinda e bem-vindo aí nesse nosso cafezinho, você que está sempre aqui com a gente. Muito obrigada, minha gratidão. E para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vinda. Se não me conhece, eu sou a Alexandra Rezende, eu sou advogada, previdenciarista. E todas as terças e quintas a gente tem esses 15 minutos aqui separados para você que está aí comigo, para aprender realmente sobre a prática previdenciária do zero, se você não tiver nenhuma experiência. E a ideia é te levar a ter um retorno financeiro, já faturar e sem depender realmente de processo judicial. Então vamos lá. A gente sempre, quando vai fazer os primeiros atendimentos na área previdenciária, bate muito medo, muito mesmo, porque a gente acha, e eu sempre falo isso com os meus alunos, com as pessoas que passam por estágio no meu escritório, você não precisa ter todas as respostas. O cliente, então, quando ele chega para você, ele que está com a expectativa. E você vai aprender hoje como você pode se organizar para, de fato, ter um contrato bem feito, protegido, tanto o seu cliente quanto você. Então, se você está chegando agora aí e quer saber sobre isso, começa a anotar, tá? Eu vou estar dando algumas dicas, algumas perguntas, né? Essas dicas são perguntas que não podem faltar no seu atendimento para que, de fato, o seu contrato seja bem fechado, que seja um bom contrato e que no final você não tenha a frustração de trabalhar e não conseguir um retorno aí, não ter um êxito, né? E aí também evitar essa questão de êxito. A gente entendeu que a gente desenvolve um atendimento que gera trabalho desde o primeiro contato. E ele pode vir por WhatsApp hoje, por e-mail, por telefone, por atendimento presencial. Ele vem de mais diversas formas, tá? Então vamos lá. Quando a gente vai fazer o primeiro atendimento desse cliente, quem está iniciando, ele quer falar mais que o cliente. E esse é um grande erro. O cliente, ele quer falar. Já tive experiências assim, que o cliente, ele mesmo, quando ele começa a falar, e se você interromper ele fica chateado. Então, deixa ele falar do que ele acha que ele precisa, das frustrações dele. A gente já teve atendimentos aqui de live, já falamos em live aqui, que a gente tem que ter um tempo de atendimento, mas esse momento ele é muito importante, porque é quase um desabafo desse cliente. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, que o cliente ele tá chateado, ou ele veio de um deferimento, ou ele veio de uma perícia negativa, ele já tentou várias vezes aposentar ou dar entrada em algum benefício, então ele quer falar. Separa esse momento, deixa ele falar. E depois você vai colocar dentro da sua ficha de atendimento perguntas importantes, porque o cliente ele pensa que o que ele quer é o melhor. Só que às vezes o que de fato ele tem direito e o que ele precisa, você que vai ter essa resposta, tá? Por exemplo, eu vejo muita gente aí querendo fazer BPC-LOAS, né? Que é um benefício assistencial que faz com que a pessoa, se tiver 65 anos, independente se é homem ou mulher, ou uma deficiência de longo prazo, né, de mais de 2 anos, e tem uma renda per capita inferior, com 1/4 do salário mínimo, até 1/4 do salário mínimo, ele vai ter esse direito. Só que às vezes a gente não tem nem o trabalho de perguntar para essa pessoa: você já trabalhou? Olha que pergunta mais básica. E às vezes você vai fechar um contrato de BPC-LOAS e a pessoa tem carência até para aposentar.
Só que aí a gente não quer ter nenhum trabalho de saber isso, a gente já foca no BPC Loas. Então, pergunte, você está trabalhando ou já trabalhou? Se esse cliente ele te der acesso ao meu INSS, ele vai ser muito fácil, porque você vai ver o CNIS dele. Só que aí no desespero, na correria do escritório, se essa pergunta básica não tiver na sua ficha de atendimento e você nem tiver uma ficha de atendimento, provavelmente você vai vai buscar um benefício BPC Loas, vai ter todo um trabalho com relação a isso, mas vai esquecer que essa pessoa teve um tempo de rural, teve um tempo de que ela trabalhou com a carteira assinada, essa pessoa já é idosa ou é muito simples, e aí ela mesma nem vai falar e ela quer o BPC Loas. Então, se você colocar na sua ficha, você está trabalhando ou já trabalhou ou já teve tempo de rural, isso já te norteia para outros tipos de benefício, não só um benefício assistencial. Às vezes a pessoa, ela cismou que ela quer aposentar e ela acha que tem direito porque ela fez 53 anos e ela tem 30 anos, ela vem com isso e ela não sabe que com a reforma da Previdência, mas você sabe que você está sempre aqui, houve mudanças, surgiram regras de transição. E aí não basta ter só 35 anos, às vezes tem que ter cumprido um pedágio. E aí você vai e dispensa essa pessoa e não faz um contrato. Por quê? Porque você não perguntou para ela, olha, você tá trabalhando aí, tem uma situação de doença, de incapacidade, ou então ela tem esse histórico, mas ela nunca nem se interessou em saber. De repente, eu já tive uma cliente dessa no escritório que ela foi para fazer planejamento previdenciário e eu notei que ela tinha uma lesão na perna, a perna dela enfaixada, e aí eu perguntei para ela do que se tratava aquela lesão. E ela falou que era uma lesão muito séria, porque deu por causa de trombose e deu ulceração. E eu falei, mas a senhora não está em benefício por quê? Na conversa, na entrevista. Ela, eu pedi e foi indeferido, doutora. Olha só, se eu não pergunto para essa senhora essa situação e já focar só fazer um planejamento para aposentadoria, eu não ia perceber que eu posso restabelecer o benefício por incapacidade dela. E ela tem uma incapacidade, ela trabalha no mercado, ela fica em pé, ela tem uma incapacidade. Então, são percepções e perguntas simples. Você já esteve em benefício? Hoje, gente, essas perguntas, elas podem ser olhadas diretamente no site do meu INSS, mas às vezes nesse primeiro atendimento essa pessoa não quer te dar, não quer liberar assim, ela quer ela quer conversar com você. Então, na conversa, você vai fechando essas situações, e isso é muito importante, tá? No final, vou fazer um resuminho dessas perguntas que eu tô falando aqui, tá? Olha só, serviu quartel, homens, né, quartel, marinha, algum serviço aí militar. Se você não tiver essa pergunta na sua entrevista, o seu cliente, ele nem sabe que esse tempo pode ser considerado como tempo de contribuição. E pode aí, inclusive, fazer ele chegar na regra aí de transição que ele precisa. Então, são perguntas que realmente vai fazer toda a diferença. E aí, como que isso leva no seu contrato? Para você realmente fazer um contrato de acordo com aquilo que você vai prestar. Essa última pergunta aqui que eu vou falar vai, inclusive, definir os termos do seu contrato. Se a pessoa já teve alguma ação na justiça. Tá? Porque se a pessoa já teve uma ação na justiça, você vai ter que ver algumas questões, se é o mesmo pedido, se é a mesma causa de pedir. Por quê? Senão você faz atendimento, faz seu contrato, às vezes por descuido faz até o processo, chega a distribuir e a pessoa já teve um processo judicial. E aí você perde tempo, dinheiro, e aí tudo aquilo que você fez de trabalho de contrato foi por água abaixo. Então, essas 4 perguntas que eu falei aqui, se a pessoa ela
tem tempo se ela está trabalhando ou já trabalhou, se ela serviu o quartel, se ela já esteve em benefício e se ela já teve alguma ação no quartel, alguma ação na justiça. São 4 perguntas básicas. Vai definir como que você vai fechar seu contrato, inclusive o objeto do seu contrato. Por quê? Porque se for uma aposentadoria que tem tempo especial, você precisa ter uma cláusula no seu contrato, que se você conseguir algum tempo especial para ela, mas não o benefício, você pode cobrar um honorário por cada ano de tempo especial. Porque eu falo aqui direto, você não trouxe um valor para o patrimônio dela? Você imagina aí, eu tive uma ação que eu reconheci 15 anos de tempo especial, mas eu não consegui aposentadoria especial. Não faz sentido eu não ter uma cláusula no meu contrato que eu não preveja isso. Senão eu vou ter realmente trabalhado de graça. Faz sentido para vocês? Imagina, você entra com uma ação de tempo especial ou de reconhecimento de tempo especial, você reconhece 15 anos de tempo especial, mas no final você não conseguiu o objeto principal. Precisa ter uma previsão do seu contrato. E essa pergunta vai fazer com que você tenha essa cláusula aí separada do seu contrato para garantir seus honorários. Se é um benefício por incapacidade e você não pode cobrar no êxito, você tem que cobrar por aquilo que você vai conseguir. Os 4 primeiros benefícios, que são 120 dias que o INSS, que a Justiça concede, basicamente o mínimo, né, que concede, mais 30% do proveito econômico e não do êxito. E por que eu falo proveito econômico? Porque se você não colocar isso e a pessoa recebeu auxílio do governo, recebeu todas essas situações aí de ajuda, na hora que for colocar os valores para receber, fazer o cálculo dos valores, vai ser descontado o que ela recebeu e você não recebeu isso. Então, isso também faz com que você se cerque na hora de fazer seu contrato. Então, gente, isso são perguntas para que o seu contrato de honorários seja um contrato realmente que reflita a realidade do seu atendimento e daquilo que você vai fazer, do serviço que você vai prestar. Se você não fizer isso, fatalmente, você vai ter aí, às vezes, trabalhado alguns anos e não vai receber nada, tá? Ou então você vai ter um benefício, requerer um benefício que não era o melhor benefício para o seu cliente. Gente, já apareceu o reloginho aqui para mim, tá? Nossos 15 minutos estão se esgotando. É um prazer ter vocês aqui. Se vocês gostaram, coloca aqui um joinha. Se você não me segue, depois vai lá no link da minha bio aqui, né, no Instagram, clica ali, começa a me seguir. A gente traz conteúdos práticos todos os dias. E essa live vai ficar aí gravada. Então, se você perdeu alguma sugestão, alguma pergunta, coloca aqui, ó, o Silvio já até perguntou sobre proveito econômico, a gente pode falar assim no próximo cafezinho, com certeza, tá? Não deixa, e pega as dicas aí, assiste a live de novo, pega as dicas, anota, que você vai ver, vai fazer toda a diferença no seu atendimento. Um grande abraço para vocês aí e um bom dia, um dia produtivo.